Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje estudaremos volumes de sólidos geométricos, um assunto também recorrente nas provas da Banca Geduc. Vamos lá, primeira questão. Carlos foi a uma lanchonete comprar um suco de laranja. Ele notou que o suco é vendido em dois tipos de latas cilíndricas. Uma de raio R, cheia até a altura H, e outra de raio R/2 e cheia até a altura 2H. A primeira lata é vendida por 9 e a segunda por 4,60. Carlos então percebeu que a embalagem mais vantajosa para comprar para o comprador foi a primeira embalagem. Então vamos ver. Volume do cilindro. Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Cilindros e prismas. O volume é a área da base vezes a altura. O prisma ele tem bases diferentes, né? Então, prisma de base retangular, prisma de base hexagonal, prisma de base triangular, vai ser sempre a área da base vezes a altura. O mesmo vale para o cilindro. Só que a área da base do cilindro é um círculo. Então, por isso que o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado é a área do círculo, vezes a altura h, certo? Então, é assim que a gente calcula o volume do cilindro. A gente tem dois cilindros, um com raio R e altura H. Então, a fórmula vai ser dada por esse valor. Esse é o volume do cilindro 1. Só que o volume do cilindro 2, a gente tem que o raio é metade, ou seja, R/2, e a altura é 2H. Se a gente substituir aqui na expressão, vamos ter π vezes R/2 ao quadrado, vezes 2H. E esse volume 2 vai dar π, que multiplica R ao quadrado, sobre R ao quadrado, sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Vezes 2H. O 2 cancela com 2. Esse volume 2 aqui vai ser, na verdade, π R ao quadrado vezes H sobre 2. Vai ser metade. Então, a segunda embalagem tem metade do volume da primeira embalagem. Só que a segunda embalagem custa 4,60 e a primeira custa 9. 4,60 vezes 2, já que eu estou comprando metade, né? Pensa comigo, eu estou comprando metade do volume. Então, eu teria que pagar metade do valor. Só que metade de 9 é 4,50. Eu estou pagando 4,60. Então, seria mais vantajoso, proporcionalmente, a gente comprar a embalagem 1, a primeira embalagem, porque eu tenho um volume que é o dobro, só que o preço não é o dobro do preço da embalagem 2, tá certo? Então, essa alternativa aqui, ela é correta. Questão 2. José é estudante de ensino médio e resolveu fazer uma experiência que consiste em mergulhar totalmente uma pedra em um recipiente cilíndrico, novamente, ó, cilindro, com água. Observar que o nível da água se elevou no recipiente e posteriormente determinar o volume da pedra. Sabendo-se que o diâmetro da base do recipiente era de 22 centímetros, a elevação da água no recipiente foi de 17 centímetros, e considerando π igual a 3,14, é possível afirmar que o volume de pedra estudada por José tem um valor superior a 6.400 centímetros quadrados. Vê só, eu tenho um cilindro. Se eu coloco uma pedra lá dentro, o volume vai aumentar. Só que esse volume vai aumentar, mas a forma como ele aumenta é a forma de um cilindro ainda. Então, para a gente calcular esse volume da pedra, basta calcular o volume do cilindro que aumentou a água. Então, é o seguinte, a gente tem volume do cilindro, π R ao quadrado vezes a altura. O π ele disse para assumir 3,14. O R, a questão dá o diâmetro. Perceba, a questão aqui deu o diâmetro para a gente. Tem que lembrar que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 22, o raio é 11. A gente tem 11 ao quadrado vezes a altura, que é 17. 3,14
11 ao quadrado, 121 vezes 17. Chatinho dessas questões de GEDU, que às vezes são os cálculos que a gente tem que fazer na hora da prova. Por exemplo, esse aí, 3,14 vezes 121 vezes 17. O que vai dar 6.458 aproximadamente, tá? Aproximadamente centímetros quadrados, certo? Valor aproximado. Na verdade, seria mais aproximado de 6.459. Mas, de qualquer forma, é superior a 6.400. Então, essa alternativa, essa afirmativa também é certa. Questão 3. Julgue o item que se segue. No restaurante da prefeitura, um funcionário municipal deseja tomar um cafezinho. O copo de café fornecido a ele tem a forma de um tronco de cone reto. Tronco de cone. Com volume de 52 pi milímetros. A altura de 3 decímetros e raio de uma das bases de 6 decímetros. Portanto, podemos afirmar corretamente que o raio da outra base é um valor inferior a 3 decímetros. A questão nos diz aqui que o volume é de 52 pi milímetros. Para a gente transformar de milímetro para decímetro cúbico, a gente vai ter que dividir por 1000. Existe uma relação. 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 milímetros. A questão diz que o volume é de 52 milímetros. 52 pi milímetros. Então, na verdade, a gente vai ter que dividir por 1000, certo? Então, esse volume aqui vai ser 52 pi sobre 1000 decímetro cúbico. Não vou dividir por 1000 não, porque vai dar um número bem chatinho. É melhor deixar na forma de fração, tá certo? Aí vamos lá. O volume que a questão deu, a gente só fez uma transformação de unidade. Porque a gente tem milímetro e decímetro. É bom deixar tudo na mesma unidade. Tem que deixar tudo na mesma unidade. Transformei as unidades. Agora a gente vai parte para resolver esse volume. A questão diz que o recipiente, o copo, tem a forma de um tronco de cone reto. Tronco de cone. Eu vou falar aqui, a fórmula que eu vou colocar aqui vale tanto para tronco de cone como para tronco de pirâmide. Então, o volume do tronco vai ser H sobre 3, que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor. Essa fórmula que a gente usa para calcular o volume de qualquer tronco, tá? De cone ou de pirâmide, tá certo? Lembrando sempre que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, de mesma altura e mesmo raio. E o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, de mesma base e mesma altura, certo? Então, sempre que a gente separar com uma pirâmide, calcula e divide por 3. Calcula a área do volume do prisma e divide por 3. E quando se tratar de tronco, aí a gente usa essa fórmulazinha aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos substituir. Eu sei quanto é que vale o volume, eu sei quanto é que vale a altura, né? A altura 3 decímetros. Sei quanto é que vale um dos raios de uma das bases. Tem que descobrir o raio da outra base, tá certo? Então vamos lá, tá aqui do outro lado. O volume é 52 π sobre 1000, que é igual a altura sobre 3, que vai dar 3 sobre 3. E multiplica a área da base maior. A área, nesse caso, vai ser a área de um círculo, tá certo? πr ao quadrado. Π vezes 6 ao quadrado mais
A outra base eu não sei quanto é o raio. Pi vezes r ao quadrado. Mais a raiz quadrada de π vezes 6 ao quadrado vezes π vezes r ao quadrado. Fecho parênteses. 52 π sobre 1000. 3 por 3 dá 1. Morreu essa parte. Aqui a gente tem π vezes 36. Vou escrever 36π, fica melhor. Mais π vezes r ao quadrado, mais. Aqui, quando a gente multiplicar, ó, vamos ter π vezes π, π ao quadrado. 36 vezes 36 vezes r ao quadrado. Isso é uma raiz quadrada, né? Então, vamos ter que tirar todo mundo aí dessa raiz. Não tem mais parênteses. Vamos lá, vamos continuar. 52π sobre 1000 igual 36π mais π r ao quadrado. Aqui a gente tem uma multiplicação dentro da raiz quadrada. Uma propriedade das raízes quadradas é que se a gente tem uma multiplicação, a gente pode separar, nesse caso aí, em 3 raízes quadradas diferentes. Raiz quadrada de π ao quadrado, que vai dar π. Raiz quadrada de 36, que dá 6. E raiz quadrada de r ao quadrado, que daria, entre aspas, módulo de r, né? Mas como r é uma medida positiva, então dá r. Pois bem, perceba que aqui, ó, eu tenho π desse lado, tenho π aqui, π aqui, π aqui. Dá pra gente cancelar esse π com esse e esse. Perceba que eu não cancelo um π com um π somente, eu cancelo todo mundo. O que eu fiz aqui foi dividir a equação por π. Eu tenho uma soma aqui, então eu tenho que cancelar cada um dessa soma. Então ficou 52 sobre 1000 igual a 36 mais r ao quadrado mais 6r. Mais 6. Pois bem, o que a gente vai acabar chegando aqui é numa equação de segundo grau, para a gente ter que resolver. Olha só, eu tenho essa expressão aqui, eu vou ter que multiplicar ela por 1000. Assumir com esse 1000 aqui de baixo. Então, eu vou multiplicar essa expressão todinha aqui por 1000. Assumir com esse 1000 que está aqui no denominador. Vai ficar o seguinte aqui, vai ficar 52, o 1000 cancelou com o 1000. Do outro lado, 36.000 mais 1000 r ao quadrado mais 6.000r. Aí. Essa é a equação de segundo grau. Esse 52 tem que passar para o outro lado. E vai ficar o seguinte, ó, 1000 r ao quadrado mais 6.000r mais 36.000 menos 52. 35.948 igual a zero. Para a gente resolver a equação de segundo grau, tem que ser igual a zero. E aí tem que usar básica, não tem jeito não. Daria para simplificar essa expressão aqui, né? Talvez. Dá para simplificar por 2 somente. Se quiser simplificar por 2, daria 500 r ao quadrado mais 3.000r mais 17.974 igual a zero. Daria por 2 de novo. Daria 250 r ao quadrado mais 1.500 r mais 8.000
987 igual a zero. Expressão bem complicada, bem chatinha de resolver. E agora tem que usar Bhaskara, tá? Bhaskara, primeiro a gente calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é 1.500, seria 1.500 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 250, vezes o c, que é 8.987. 1.500 vezes 1.500, 2.250.500 menos 1.000 vezes esse valor, que dá 8.978. 8.987 com 3 zeros. O que vai dar aqui um delta negativo. É um delta menor do que zero. Se a gente for subtrair 7 vezes 1.000, isso aqui vai dar um delta negativo de menos 6.737. 6.737. E isso não tem raiz exata. E o delta negativo a gente não tem uma raiz real. Certo? Então essa questão aí não teria uma solução. Certo? Então seria errada. Errado. Questão 4. Uma torre possui uma cabine de observação em formato de esfera. Sabendo que essa esfera possui volume de 36 π, 6 metros cúbicos, não, 36 π metros cúbicos, o raio correspondente da cabine será de 3 metros. Então, o que aqui agora a gente tem um sólido diferente que a esfera, tá? O volume de uma esfera vai ser 4/3 vezes π vezes r ao cubo, tá certo? Assim que a gente calcula o volume da esfera. Então, a questão diz que o volume é 36 π. Então, a gente substituir aqui, ó. 36 π vai ser igual a 4/3 vezes π vezes r ao cubo. Aí você simplifica um π com π. Esse 3 vai multiplicar. 36 vezes 3 igual a 4r ao cubo. E aqui, 36 vezes 3 dá 108. Vai ser igual a 4r ao cubo. 108 dividido por 4 vai dar 27. Ou seja, o r ao cubo vai ser igual a 27. Logo, o r vai ser a raiz cúbica de 27. Quem é a raiz cúbica de 27?
Você vai pensar em um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes de 27. Na verdade, esse número é o 3. Pessoal, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, de fato, essa questão aqui é certa. O raio vai ser de 3 metros. Questão 5. Um cone de revolução foi utilizado para armazenar a água da chuva em uma certa casa. Dada a proporção do cone, foi possível armazenar um volume igual a 471 litros. Sabendo que o cone possui um raio igual a 50 centímetros, e considerando π igual a 3,14, é possível afirmar que a altura do cone é 1,80 centímetros. Corresponde a 1,80 centímetros. Vamos lá. Primeiro, para transformar de litro para centímetro cúbico, na verdade a gente não fala é 1 para 1, né? 1 litro em centímetro cúbico. 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Então, se a gente tem 471 litros, vai ser 471 mil centímetros cúbicos. Então, a gente tem 471 mil centímetros cúbicos de volume. O volume do cone vai ser 1/3 do volume do cilindro. Então, 1/3 desse volume do cilindro. O volume do cilindro é π, 3,14, r ao quadrado, 50 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,80. Na verdade, a gente quer descobrir a altura, né? Então, vezes h sobre 3. Certo? 50 ao quadrado. 50 vezes 50, vezes 3,14. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 7.850 H sobre 3. Vamos pegar esse 3, vamos multiplicar aqui, ó. Vamos ter 471 mil vezes 3, que vai dar 1.413.000 igual a 7.850 H. Para descobrir o valor de H, basta dividir 1.413.000 por 7.850. E vai dar, de fato, 180 centímetros. 180 centímetros, certo. Questão 6, última questão aqui do nosso vídeo. Na produção de leite, Rafael sempre prepara a mesma quantidade por vez, sendo suficiente para encher completamente o tonel cilíndrico, novamente, ó, com raio de 50 centímetros e altura 1,50 metros. Assim, caso Rafael troque seus tonéis por cilindros metálicos com 1,5 metro de altura e 25 centímetros de raio, é correto afirmar que ele terá de usar 2 cilindros para armazenar a mesma quantidade de leite que o antigo tonel comportava. Cálculo de volume básico, vamos lá. Volume 1, π r ao quadrado. Vamos transformar esse raio aqui em... Pode ser centímetro mesmo. Transforma de metro para centímetro. Então aqui, 50 ao quadrado vezes a altura, que é 1,5 metros. Ou seja, 150 centímetros. Π, que multiplica 2.500 vezes 150. Então, esse volume vai ser 2.500 vezes 150, 375 mil vezes π. Esse é o volume anterior, volume antigo. O novo recipiente, 2, vai ter um volume aí que vai ser dado por 25 ao quadrado, π, vezes 25 ao quadrado, e o raio agora é metade, e a altura é a mesma, 1,5. Ou melhor, 150, né?
25 ao quadrado de 625 vezes 150, a gente vai ter π vezes 93.750. Ele vai precisar usar 2 cilindros para armazenar a mesma quantidade elétrica que o antigo? Será que é 2 vezes? Se você pegar esse número e multiplicar por 2, dá 187.500. Não é 2 vezes, na verdade é 4 vezes. Ele vai precisar de 4 vezes, 4 cilindros para armazenar a mesma quantidade que ele armazenava antes. Então essa alternativa aqui, ela é errada, tá? E assim a gente encerra esse vídeo.